Então vamos agora seguir na sequência com o Milton, e depois a gente volta, se sobrar um tempo, a gente faz um fechamento com a Carla e Milton respondendo algumas perguntas. As perguntas que a gente não conseguir responder, elas são encaminhadas, então, sim, para a Carla e para o Milton, e a gente transforma isso em post, em matéria para compartilhar com vocês. E muito obrigado novamente, Carla. Fica aí no backstage aí, assistindo agora com a gente o evento com o Milton. Ok. Milton, então, agora compartilho a palavra com você. Uma boa palestra aí, um bom evento a todos. Lembrando que pode deixar as suas perguntas aqui e vamos tentar conciliar no final. Se não der tempo, vamos encaixar isso em matéria ou post para compartilhar com todos vocês. E tem uma pergunta aí de uma pessoa em específico falando sobre o compartilhamento desse material. Esse material está sendo gravado e vai ser compartilhado em forma de vídeo para vocês também. Então, Milton, consegue liberar a câmera? Liberar a câmera não, o áudio. Deixa eu verificar aqui. Você, Milton. Deixa eu procurar você aqui. Aqui. Make host. Verifique agora se foi. Pode liberar o... Pronto, agora foi. Estava preso. Então, bom evento. Sim. Bacana. Todos estão vendo a tela? Todos estão me ouvindo? Eu quero agradecer. Ok, legal. Eu quero agradecer, né, Legal. Quero agradecer pela oportunidade, né, de poder mostrar algumas soluções, né, da Spray System. Essa é a nossa primeira participação. Então, nós podemos oferecer, né, dentro dos produtos da Spray, a gota do tamanho certo, na quantidade correta e precisa, e principalmente no local adequado e de forma repetida. Então, basicamente, a apresentação ela vai se resumir nessa máxima, né? A gota do tamanho certo, na quantidade correta e precisa, e principalmente no local adequado e de forma repetida. Depois dessa brilhante apresentação, da explanação brilhante da Carla, né, que mostrou os químicos, né, e quais são os seus efeitos, nada melhor do que a gente poder entender exatamente como tratar, como aplicar de forma correta esses líquidos, né, para que se tenha um resultado de segurança alimentar adequado e esperado, né. Bom, durante a apresentação, como todos já sabem, né, eu não consigo ver, né, o chat, então eu peço, né, que todos escrevam nas suas dúvidas, e no final a moderação vai voltar para que a gente possa ter a discussão adequada se ainda houver tempo, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível e dar uma apresentação mais dinâmica possível, né? Então, legal. Falei de gota, tamanho certo, quantidade correta e precisa, e principalmente no local adequado de forma repetida. Então, isso é a máxima dos produtos que a Spray Systems pode oferecer, né? Bem, a Spray System é uma líder mundial, é uma multinacional americana, né, com mais de 80 anos de mercado. Temos mais de 30 anos de atuação no Brasil, temos uma fábrica aqui em São Bernardo do Campo, né, aqui no Brasil. Temos mais de 30 milhões de bicos vendidos por ano, né, no mundo. Mais de 200 segmentos diferentes a Spray System atende, além daquele que vamos focar aqui, que é o alimentício. A Spray System tem um investimento contínuo, né, em inovação, para justamente poder oferecer o melhor da pulverização e chegar ao estado da arte. Esse é o nosso objetivo, né? Temos laboratório aqui em São Bernardo do Campo, né, à disposição de todos os nossos clientes para fazer as validações, que é bastante interessante. As perguntas sobre os químicos talvez tenha muito a ver de como é aplicado e se o resultado é eficaz. Então, a gente tem laboratório aqui adequado para poder mostrar ou provar, né, que o contato interfases, né, do líquido com a superfície, ele está sendo realmente eficaz. E o resultado, quimicamente, claro, vai ser aquele esperado, né? Nós temos aqui também, dentro do nosso laboratório, um medidor de gotas, que é o segundo
da América Latina. Só tem aqui na Spray System em São Bernardo e um lá no Sempre, na Petrobras, no Rio de Janeiro. Então, é um equipamento bastante importante para a gente fazer uma avaliação do spray, sendo pulverizado com líquido, se for o caso de uma validação, né? Para medirmos a população das gotas dentro daquela superfície, nós conseguimos utilizar, colocar à disposição de todos aqueles que necessitem dessa informação, a população das gotas dentro de uma quantidade adequada de spray, por exemplo, numa superfície. Temos tanques para fazer a validação, né, para testes, né, de eficácia de lavagem, por exemplo, ou de validação de cobertura. É muito importante, nós vamos focar também aqui nos tanques de processo dentro de uma indústria que precisam ser lavados e higienizados, e os tanques, às vezes, eles têm geometrias diferentes ou difíceis de ser lavados, e a gente precisa, por exemplo, mostrar, né, provar que os produtos da Spray são capazes de fazer uma cobertura adequada em toda a superfície do tanque, né? Então, para isso, nós temos aqui no nosso laboratório tanques para testes, né? Bem, entrando especificamente no assunto de segurança dos alimentos, né, nós vamos falar basicamente em 4 tópicos, né, que são os antimicrobianos, né, brilhantemente apresentados pela Carla Gomes, os inibidores de mofo, né, que a indústria, particularmente a de panificação, busca incessantemente a melhoria desse processo, né, da aplicação dos inibidores de mofo, os antimofos. A limpeza e desinfecção de tanques, que é um assunto que praticamente todas as indústrias alimentícias têm tanques, têm reservatórios, têm caixas ou vasilhames que precisam ser lavados e higienizados, né? Então, nós vamos falar aqui sobre esse assunto. E a limpeza e a desinfecção das esteiras, né? Onde todo alimento, todo produto, ele entra em contato. Então, a gente vai ver especificamente aqui o que a Spray System pode oferecer para ajudar a melhorar essas aplicações, né? Bem, os antimicrobianos, de um modo geral, nós podemos olhar como prós e contras, né? A aplicação e a utilização desses antimicrobianos, né? Basicamente, eles provê, né, a segurança dos alimentos, feito para isso, né, é o que se espera. Também se espera o aumento, né, da vida, né, de prateleira, isso é algo bastante procurado pelas indústrias, que se tenha o máximo possível de vida de prateleira. Claro, um alimento adequadamente seguro e de aspecto bom e dentro da validade, ele melhora a satisfação do cliente. O cliente ele sabe que pode confiar que dentro daquela validade o produto ele vai estar possível de ser consumido, né? Então, a relação final com o cliente das indústrias, ele mantém e é assegurado através de uma aplicação, por exemplo, de um antimicrobiano de forma adequada. Algo bastante importante para as empresas, né, as inspeções constantes. Existem empresas, a grande maioria delas, tem os setores de validação, e essas validações elas são feitas talvez numa frequência muito grande e talvez desnecessária, caso você tenha um processo adequado, preciso e repetitivo. Então, com isso, você começa a espaçar mais as inspeções. Então, passa a ter mais confiança naquele desenho que está sendo feito, né, que foi feito para garantir a segurança dos alimentos, né? E, obviamente, com isso tudo, reduz os custos operacionais, com retrabalho, com retorno, com sucata, com devolução, reclamação de cliente, né? Tudo isso eu acho que podem ser imputados aos custos operacionais. E, claro, contra, como sempre, é o investimento inicial. É um produto que muitos processos não se utiliza e você tem que passar a investir primeiro no líquido, como a Carla explicou, a sua eficácia, né, e a sua necessidade, quanto no equipamento adequado. Então, uma vez investido isso, claro que os prós, eu tenho certeza que vão gerar um retorno de investimento bastante rápido e atrativo, né?
Alguma sugestão de uso, né, do spray do antimicrobiano sempre no processo, né, e aplicado na embalagem a vácuo, por exemplo. Né, quando se enxerga os produtos, né, carne, por exemplo, né, embutidos, né, as peças que são embaladas, né, a vácuo, né, tudo aquilo que é embalado a vácuo, o ideal é que se aplique exatamente naquele momento, no ponto da embalagem, né? Ou seja, até aquele momento, o fabricante ele garante que o produto está íntegro e dali para frente, ao entrar na embalagem, o antimicrobiano ele cria essa barreira, essa proteção para dar o tempo de prateleira, né? O custo é bastante baixo, a gente estima entre meio e 3 cents por libra, né? É apenas uma métrica, né, para se ter ideia de como é barato, como é baixo o custo, né? E vale a pena realmente se investir. Ele pode ser combinado com qualquer outra forma de aplicação. Existem fábricas que adicionam no processo produtos bactericidas, antimicrobianos, mas esse ponto da embalagem é o ponto crucial, que é para transformar aquele ambiente da embalagem a vácuo inerte, absolutamente inerte, com antimicrobiano lá dentro. Então, ele pode ser combinado sem, eles não são concorrentes, né? O equipamento que a Spray pode aplicar, ele é flexível, ou seja, se ajusta a qualquer tipo de produto, a qualquer shape, não importa o desenho do produto, né? Pode imaginar um pernil, uma carne fatiada, salsicha, enfim, seja lá que produto está sendo envasado, né, sendo embalado, o equipamento que a Spray pode oferecer uma ferramenta adequada para cada produto, né? E claro, a gente consegue fazer o acompanhamento e o ritmo de qualquer linha, inclusive linhas de alta velocidade, né? Quando e onde aplicar, né? Então, o ponto ideal, né, a aplicação ideal, justamente são nas embalagens, né? Sendo ela a vácuo ou não. O vácuo é uma demanda de alguns produtos, outros não são a vácuo. Então, nesses que não são, sendo a vácuo, o ideal é que se aplique, né, as substâncias antimicrobianas justamente nesse ponto onde o produto está mais exposto, ou seja, a superfície dele está mais acessível ao spray. Então, de novo, lá atrás, no início da apresentação, a gota do tamanho certo, na quantidade correta e precisa, e principalmente no local adequado e de forma repetitiva, ou seja, cada produto que passar, ele vai levar exatamente aquela quantidade definida de antimicrobiano para que se tenha a segurança da validade na prateleira, né? Processos de moagem, por exemplo, e corte, né, sempre feito antes da moagem e do corte. E eu também destaquei uma importante observação, que precisamos nos certificar sempre que as esteiras e os equipamentos estejam higienizados, porque não adianta nada você se preocupar com o produto e ter utensílios ou superfícies, esteiras, como a parte de cima, a parte de baixo, como a Carla frisou, contaminados. Então, obviamente, de repente você pode estar gastando energia e insumo de uma forma que não está adequada ao processo, né, que precisa ser adequada. Um breve vídeo, né, sobre como aplicar sobre, por exemplo, uma carne, né, que vai ser picada, vai ser moída. Então, o ponto exato da aplicação é justamente antes da moagem, né, ou antes do corte, da picagem, né, porque as peças estão com uma superfície maior, né, mais fácil de ser cobertas, né, e depois o picador, claro, eles são os homogeneizadores do processo. A gente consegue fornecer os sprays adequados, né, perfeitamente dimensionado, um sistema de filtragem, bombeamento e controle, né, toda a parte eletrônica, para que se tenha a precisão e a garantia da aplicação daquela dose correta dentro daquela quantidade necessária. Uma nova situação por exemplo, quando você tem a embalagem, né? Então, o ponto de uma peça, né? de um produto que você está colocando dentro da embalagem. Então, esse é o ponto exato onde você deve colocar o bactericida. Quer dizer, para que a embalagem, ao ser fechada, ela
ela transforma aquele ambiente inerte, né? A vácuo ou não, não importa. Né? Então, é altamente recomendável que se faça exatamente isso que você pode ver no vídeo, né? Faça a aplicação exatamente nesse ponto da embalagem, né? A Spray consegue definir exatamente qual é o spray adequado, sistema de bombeamento e filtragem e o controle adequado para garantir sempre a mesma dose, a gota do tamanho certo, na quantidade correta e precisa, e principalmente no local adequado e de forma repetida, independente do tamanho do produto, né? Mais uma situação bastante comum na indústria, onde você tem embalagens a vácuo. Então, por exemplo, você não pode colocar o bactericida, né, o antimicrobiano, por exemplo, sobre o produto por questões de aparência, de mudar a configuração do produto. Então, você pode, por exemplo, aplicar sobre a embalagem e logo após o produto é colocado dentro da embalagem e depois lacrado. Então, nesse caso, o contato é minimizado, não é jogado sobre o produto, né? Então, a Spray, por exemplo, ela também faz o projeto adequado de acordo com a linha e na flexibilidade dela, ou seja, mudou o tamanho, mudou a velocidade, mudou o produto, a gente consegue fazer, o produto é bastante flexível, né? Também a mesma coisa, todo o sistema de bombeamento, filtragem e controle, para poder oferecer o tamanho de gota adequado, na quantidade adequada, né? No local adequado, ok? Quando você, por exemplo, está cortando algum produto, né, fatiando frios, carne, ou seja lá qual for o embutido, né, produto, então nós conseguimos cadenciar, por exemplo, com velocidades, com linhas de alta velocidade, com facas muito rápidas, né, a gente consegue aplicar exatamente produto a produto, para vocês terem uma noção. Através dos nossos produtos, temos peças e partes e componentes que são a possibilidade de ter ciclos de até 10.000 vezes por minuto para poder cadenciar com linhas ultra rápidas. Então, nós podemos fazer exatamente aquilo que a empresa precisa para que tenha uma gota do tamanho certo, na quantidade correta e no lugar certo, né? E de uma forma repetitiva, ok? Os inibidores de mofo são muito aplicados e muito utilizados na indústria de panificação. Então, a Spray System também é capaz de formar o layout, né, fazer a sugestão adequada de como fazer a aplicação, por exemplo, no pão, no pão de forma, no panetone, no bolo, num produto panificado qualquer, numa pizza, num disco, e sem desperdício. Fazemos no próprio disco, aplicação somente no disco, por exemplo. Um pão que tem que ser totalmente coberto e receber uma dose precisa e muito pequena. Então, somos capazes de fazer, desenvolver a solução em si e oferecer o equipamento, né, de aplicação. Um vídeo de um exemplo, né, por exemplo, onde se vê um panetone, um pão, um bolo, não importa, né, seja lá qual for o formato, e são doses bastante baixas, né, bastante pequenas, 2 gramas, 3 gramas por produto. Então, uma indústria com alta produção tem que garantir, por exemplo, uma vida de prateleira. Quanto mais coberto tiver o produto, melhor, né? Menos chance de aparecer o mofo, né? Essa é uma linha, por exemplo, uma tendência europeia, né, de aplicação, que são os sprays aerados, né? Como vocês podem ver, ele está sendo aplicado sobre o pão, né, em um ponto só. Na Europa já está vindo essa tendência para cá, porque o resultado tem sido melhor. Logo após essa aplicação, a embaladora já está logo aqui na frente, a coisa de alguns centímetros, né, desse spray. Então, também para formar aquela atmosfera inerte. Então, essa aplicação aerada, ela tem dado um sucesso bastante interessante na Europa. A gente já tem casos, já estamos trazendo para o Brasil também. Em breve, teremos essas situações para fazer a aplicação nos pães, por exemplo, né? É bastante interessante essa aplicação, e bastante moderna, né? Bem, com relação à limpeza e à desinfecção das esteiras, né? As leis, elas têm se modernizado basicamente nos últimos 5 anos, né? E quem dita a regra da busca da excelência, né, da limpeza, da segurança alimentar, sem dúvida nenhuma, é o FDI nos Estados Unidos.
nós, como empresa americana, nós seguimos, né, as melhores práticas, né, para atender as normas lá nos Estados Unidos, do FDA. A nossa empresa o nosso headquarter é lá em Chicago. Então, tudo aquilo que a Spray fabrica, ela, para a indústria alimentícia, ela tem que atender todas as normas e as regras da FDA. Então, obviamente, quando os produtos vêm para o Brasil, ou quando fornecemos eles aqui, todos eles também passaram pelo mesmo critério, ou seja, todos eles também atendem as melhores práticas para atender a segurança alimentar e as últimas leis internacionais, né? Então, a parte mais importante, né, que a lei americana trouxe como destaque, né, é justamente monitorar a eficácia, quer dizer, não é só aplicar ou implantar um processo de limpeza, mas é monitorar, é apontar mesmo, né? Quer dizer, manter registro, quer dizer, você tem que ter registros para fazer a rastreabilidade e os controles, quer dizer, você tem que controlar, tem que implantar e controlar, para poder fazer as métricas, para ter ideia que realmente aquilo chegou no objetivo, né? E com isso eu tenho certeza que você vai ter os resultados consistentes e vai minimizar os tempos de limpeza, que é justamente aquilo que se busca quando se implanta um processo automatizado, né? Bem, de novo, né, o gráfico nosso da limpeza, né? Esses são os fatores que afetam a limpeza, como a Carla já explicou, não vou perder tempo com ele, mas basicamente é o tempo, a temperatura, a ação química e a ação mecânica. Tem que se combinar exatamente dentro desse gráfico. Se você é uma pizza, se você diminui um corte, você aumenta o outro. Então, precisa ajustar isso de acordo com cada processo. Se você tem temperatura disponível, você diminui o tempo. Então, a busca sempre para o tempo ficar pequenininho, ou zerar, como a Carla falou. A busca é essa, tentar fazer com que o tempo tenha menor. Agora, para isso, você tem que, às vezes, aumentar a ação mecânica, aumentar o químico, né, usar mais químico, porque não tem temperatura, então tem que fazer um arranjo, porque a pizza é uma só. Entendeu? E aí a ideia é sempre ter o tamanho, né, o pedaço, tempo o menor possível, né? A Spray System, ela pode trabalhar oferecendo equipamentos para adequar as temperaturas, a ação mecânica e a ação química, principalmente a aplicação do químico, né? Esse produto é um produto que nós temos em linha, que é um lavador chamado MDRN, é um lavador rotativo para fazer a lavagem das esteiras, ou seja, faz a lavagem das esteiras em movimento, né? Esse produto ele fica preso sobre a esteira. Você tem um filme na sequência, né, que eu vou mostrar, mas basicamente é para lavar as esteiras, por exemplo, aonde se tem contato com o produto que tem a gordura, tem as farinhas, né, nas frituras, na indústria de pão, por exemplo, grãos, resíduos de modo geral, na indústria de panificação, né, na indústria de bolacha, biscoito, né, do biscoito. As esteiras, elas têm, a indústria de carne, fica muito resíduo sobre as esteiras, então é difícil lavar, não é fácil, então tem que se criar algo que se tenha a precisão e a repetitividade sempre, toda vez que for fazer a lavagem, e acima de tudo, naquele gráfico da pizza, diminui o tempo, então com o tempo você aumentando, por exemplo, a ação mecânica e a ação química, você vai ter resultados de lavagem com menos água, por exemplo, menos enxágue. Então, utilizando o químico correto, né? Essa é a busca constante. Esse é o produto, né? Ele está na bancada, dentro da fábrica, em câmera lenta, um produto sincronizado. Nós fazemos esse produto de acordo com as larguras das esteiras, é um produto bastante flexível, tem para várias larguras, né? E ele, na sequência, vocês vão ver ele funcionando, em funcionamento, né? Então, basicamente, exatamente esse é o princípio de funcionamento. Ele está no chão, agora, lógico, se estiver em cima da esteira, a esteira viajando por sobre o bico spray, ele vai ter uma lavagem adequada, né? Exatamente o que vocês podem ver do lado direito, lavando sobre a esteira, né? E a gente faz o dimensionamento adequado e a vazão, a pressão, o desenho, por exemplo, água, químico, água quente, enfim, o desenho ele pode ter esse equipamento é capaz de atender essas demandas, né,
Vamos lá. Bem, me perdoe o problema de conexão. As grandes vantagens de se utilizar um sistema adequado, né, para lavagem de esteira é que você consegue fazer o aumento da disponibilidade fabril. Quer dizer, uma lavagem manual ou com meios que não são muito técnicos, eles acabam impedindo que você consiga acelerar a sua produção. Então, uma lavagem técnica e adequada e mecânica, ela começa a dar precisão no tempo, né, de lavagem. Então, com isso, você também consegue reduzir os tempos de equipamento parado, por exemplo, numa planificação, no resfriador, uma esteira que é muito longa, precisa ser lavada, demora horas para ser feita a lavagem, a higienização e a secagem, a gente consegue botar equipamentos para fazer tanto a lavagem quanto a secagem e a aplicação do químico para fazer a sanitização. O equipamento automático também, redução de custos, né, mão de obras e insumos, principalmente, né, aquele lavagem manual, ela costuma ter um grande desperdício, um grande problema, né, para a fábrica recompor e voltar em marcha, né. Risco de acidente é bastante comum, né, as esteiras são às vezes altas e o operador tem que trabalhar em altura, tem que ter às vezes a certificação para poder atender a norma, né, de trabalho em altura, então às vezes não tem, sofre acidente, enfim, tudo isso é um potencial risco trabalhista para a empresa, né? E, acima de tudo, um sistema preciso e confiável, a segurança dos alimentos, elas vão gerar o benefício de retorno financeiro para qualquer empresa. Né? Bem, um grande exemplo e um comparativo de uma aplicação técnica com uma aplicação comum, por exemplo, se usando um cano furado, embaixo é um coletor de líquido e você vai ver que está enchendo somente algumas partes, né? Justamente onde estão sobre o furo do cano, vamos dizer assim, né? É um comparativo de um sistema spray adequado com um tubo furado, um cano que se faz uma solução caseira, né? Então, só para você ter uma ideia, se você for olhar, por exemplo, na parte inferior, né, você consegue justamente fazer o comparativo do quanto é preciso e do quanto é uniforme a distribuição sobre esteira em relação a um cano furado. Quer dizer, um cano furado você tem muito pouca área de contato. E ao passo que, se você usar um spray adequado, você consegue fazer uma distribuição mais homogênea em toda a superfície da esteira, né? Então, você vai potencializar tanto a lavagem, o enxágue e principalmente o uso do produto químico de uma forma adequada. Né? Bem, vamos agora falar um pouco sobre limpeza de tanques, né? Todo o processo, ele começa em algum lugar com um reservatório, com um tanque. Os alimentos, todos eles têm, por exemplo, um reservatório de gordura, um reservatório de uma substância que vai ser processada, e provavelmente esse tanque ele tem que ter um ciclo de lavagem. Ele pode ser a cada batelada, ou pode ser, mesmo que se utilize o mesmo produto sempre no mesmo tanque, ele também tem que ter um ciclo de lavagem, porque ele acaba deixando resíduo à medida que ele vai consumindo, e isso começa a criar potenciais pontos de contaminação. Então, a limpeza de tanque é bastante importante, é um tema bastante importante para se garantir o início do processo e a segurança dos alimentos, né? Bem, os erros mais comuns que se comete, né, ao sim olhar para um lavador de tanque, primeiro achar que tudo é spray ball, qualquer lavador é spray ball. Spray ball é uma bolinha furada, é uma marca patenteada da Spray System, foi há 25 anos, depois de 25 anos, a Spray System fabrica o lavador há mais de 50. Então, depois de algum tempo, a patente no mundo cai. Então, é um nome como é Bombril, como outras marcas bastante características. O Spray Ball é uma marca da Spray System, né? Um grande erro é usar Spray Ball em tanques grandes. O Spray Ball não foi projetado para tanques grandes, né? Achar que um lavador, por exemplo, tem que ter pressão. E a pressão talvez não é um fator fundamental para se obter aquela força mecânica, aquela ação mecânica. A Carla mostrou uma fórmula, né, para se chegar no resultado da energia mecânica, e dentro dessa fórmula, quando você dobra a pressão, você
tem menos da metade do resultado acrescido. E quando você dobra a vazão, você consegue dobrar o resultado da energia de impacto. Então, na maioria dos casos, é melhor aumentar a vazão do que a pressão. Isso é uma combinação que nós podemos ajudar a achar o produto mais adequado para o tanque, para a sujeira que se encontra dentro dele, né? Algo que é bastante comum é se investir no lavador, por exemplo, mas esquecer que a bomba não é adequada para aquele lavador, então o resultado acaba sendo não esperado. Então a gente também tem que ajudar a olhar e selecionar uma bomba adequada para que se tenha o resultado eficaz do lavador. Outra consideração bastante comum, né, de se esquecer é esquecer de considerar os agitadores, né, que tem dentro do tanque, né, que eles fazem parte também do sistema de limpeza, precisam ser limpos. Então também tem que ter um lavador adequado, né? E principalmente eles são pontos de infecção, de contaminação, então eles também estão dentro do tanque, não só as paredes o mesmo, mas tudo que está lá dentro precisa ser limpo. Então um lavador adequado, ele vai poder oferecer o resultado esperado, né? Bem, basicamente são 3 tipos, né, de lavadores que nós temos disponível: o reacionário, o tipo turbina e o motorizado, né? O reacionário, basicamente, ele gira com a força do fluido. Você aumenta a pressão, ele aumenta a vazão e aumenta a rotação. Basicamente, esse é o reacionário, ele tem uma reação. O turbina, né, o bico de turbina, ele basicamente ele tem um acréscimo da vazão com o aumento da pressão, mas a rotação costuma ser fixa. Então, ele permanece mais tempo sobre a parede do tanque. E os motorizados são aqueles que a gente utiliza, por exemplo, pressões mais elevadas, né? Então, eles precisam de um motor para fazer a movimentação, né? Sujeiras que têm incrustação são difíceis de ser removidas, por exemplo, talvez precise de um lavador de alta pressão e um lavador motorizado, né? Um breve filme, esse é o Spray Ball, né? O popular Spray Ball, uma bola com furinhos, né? O da Spray tem algumas técnicas que os outros não têm, de acabamento, de rugosidade superficial, enfim. Mas basicamente é isso, ele oferece um jato sólido que vai até a parede do tanque com uma certa energia. E ele foi projetado para trabalhar no máximo com 2 quilos, não mais que isso. Acima disso, ele justamente diminui o tamanho da gota e diminui o impacto na parede do tanque, então ele fica totalmente ineficaz. Esse é um lavador já da família Rocon, é um lavador que gira até 30 vezes por minuto, não mais que isso, e ele pode, por exemplo, trabalhar com até 16 kg de pressão, então, ou seja, é um lavador muito mais eficaz que o Spray Ball, usa talvez a mesma ou menos fluido que o Spray Ball, e oferece um resultado de parede de tanque muito maior do que o Spray Ball, que é aquela a bolinha furadinha, né? Ele tem uma cobertura esférica de 360 graus, ou seja, em 1 minuto ele passa 30 vezes por toda a órbita do tanque. Então é um lavador bastante interessante, não tem motor, não tem nada, ele é reacionário, ele gira com a força do fluido, no máximo 30 vezes por minuto. Esse lavador é a família subsequente do Spray Ball. Ele começou a rodar, vamos dizer, começou a girar, né? Para aquelas aplicações onde não se requer muita pressão, né? Que um leve enxágue, né? Uma rinçagem. Então, esse lavador é melhor que o Spray Ball, porque ele faz um giro e ele consegue fazer a pulverização melhor dentro do tanque, né? Uma distribuição melhor do líquido dentro do tanque, né? Esse já é um lavador motorizado, já é um lavador que ele tem jatos sólidos, né, 2 jatos sólidos. Ele também faz a dispersão com alta pressão, temos versões de até 70 quilos, né, com bastante energia, para remoção de sujeira difícil. E ele tem um ciclo de lavagem de até uns 15 minutos, mais ou menos, 12 a 15 minutos, dependendo da pressão de ar ou do motor elétrico que pode ser selecionado, tanto elétrico quanto pneumático, né? Ele tem as 2 versões, né, de motorização. Mas ele é um lavador o mais eficaz que tem disponível para poder fazer a remoção de sujeiras difíceis, né, do interior do tanque. Bem, como a Carla falou também, existem aquelas substâncias que têm que ser pulverizadas no ambiente, porque não se tem como fazer o contato com a mão ou com qualquer objeto. Então, a melhor solução que se tem é fazer uma pulverização, uma saturação
de gotas bem pequenas por um tempo definido para que você eleve a umidade do ar e essas gotas elas têm um contato com toda a superfície. Então, nós temos esse produto, é um produto bastante inovador, bastante utilizado hoje com a pandemia, com a atual pandemia, as empresas, laboratórios, enfim, trem, metrô, isso é aplicado numa porção de lugares, né? Justamente para que nos lugares onde se tenha dificuldade de fazer o contato manual, de passar pano, passar vassoura, por exemplo, embaixo do banco, embaixo do móvel, de uma cama, por exemplo, hospitalar, na parte inferior, como é que você consegue atingir essas áreas? Através desse produto, você consegue fazer a saturação. É um produto bastante tranquilo, bastante simples, ele requer somente energia elétrica, ele vem com reservatório, onde você pode pôr os líquidos, né, que a Carla recomendou, por exemplo, a base de quaternário de amônia, de quinta geração, é bastante aplicado, né, nessas desinfecções dos ambientes, né? Você simplesmente liga na tomada, ele é temporizado de acordo com o tamanho da sala, você dá um start e ele fica lá, deu tempo, você pode entrar na sala, esperar, claro, vai formar uma névoa, tem que desenhar um processo para o tempo que a névoa baixa, você já pode entrar lá e tirar o equipamento, a sala tá descontaminada, né? Então, aqui na sequência, né, vamos ver um exemplo, né, uma sala de vidro, o equipamento está aí, foi ligado, então ele vai fazer a saturação, né, a pulverização, para que se cresça, né, a umidade do ar e utilizando-se um líquido adequado, né, para fazer a desinfecção, por exemplo, um líquido à base de quaternário de amônia, né? Bem, temos diversos casos de sucesso na indústria alimentícia, tanto no assunto de lavagem de tanques, quanto limpeza de esteiras, desinfecção. Temos outros produtos que nem aqui foram mostrados, né? Pistolas manuais para lavagem, produtos para fazer a pulverização de superfícies pequenas. Temos outros produtos que aqui nem conseguimos mostrar todos, né? A Spray tem mais de 80 mil tipos de itens diferentes, então nós não conseguimos nem abordar todos, estamos mostrando só alguns, né? Mas a gente tem casos de sucesso para poder compartilhar com vocês em todos os pontos de processo das indústrias alimentícias, desde a recepção das matérias-primas até lá a embalagem final e a saída do produto, né? Nós atendemos, como disse no início, mais de 200 mercados, né, além do alimentício, né, papel, celulose, cimento, indústria automobilística, enfim, são alguns destaques que estão aqui colocados, mas atendemos mais de 200 mercados, né, ao redor do mundo. São alguns parceiros que a Spray System atende e não conseguimos colocar todos, infelizmente, pedimos perdão aí para que nem cabia todos aqui, uma pena, né, mas são alguns que a gente conseguiu colocar dentro desse slide, alguns parceiros importantes para nós, né? Eu peço nesse momento, né, que quem quiser pode até escanear a tela, né, usar esse QR Code e você vai ser redirecionado já justamente para todas as nossas mídias sociais, para que você se mantenha sempre atualizado com todas as novidades, todos aqueles casos de sucesso que a gente, à medida que eles vão sendo gerados, né, e vão aparecendo, nós vamos compartilhando com todos aqueles que nos acompanham nas mídias sociais. E esse QR Code, ele é justamente o link que vai para vai transformar você num grande acompanhante dos nossos conteúdos, né? A gente publica muito conteúdo, temos muito assunto para poder ajudar. A gente está falando um pouco aqui só não vai conseguir falar de tudo, mas tem outras aplicações, comparativos, por exemplo, de lavagens com mangueira. Nas fábricas tem muito isso, né? O pessoal põe o dedo, bota a válvula, faz uma gambiarra qualquer. A gente tem produtos adequados para poder, e prova, inclusive mensurados, né? Para poder você fazer a substituição e usar um produto adequado para fazer uma lavagem adequada. Bem, a mensagem que eu quero deixar para todos, né, que se você deseja, né, algo que nunca teve, a única maneira é fazer alguma coisa que nunca fez, sem
sem sair da posição de observador, você nunca vai conseguir atingir uma posição de excelência dentro da sua fábrica. Então, esse salto é o salto, acho que a gente tem que deixar como mensagem aqui, e abrir, né, a mente para poder pensar no horizonte de uma forma diferente de fazer a aplicação de um líquido, por exemplo. Temos que mudar a maneira de pulverizar. E pensando sempre, né, como é a meta da Spray oferecer a gota do tamanho certo, na quantidade correta e precisa, e principalmente no local adequado de forma repetida. Essa é a nossa mensagem final, né? Agradeço bastante pela participação, foi uma grande honra poder contar com todos aqui. Eu estou deixando meu contato e, além das perguntas que, caso as tenham aqui, possamos respondê-las, se não, vamos responder no privado, com certeza, para todos. Eu agradeço bastante e muito obrigado.